Olá, seja bem-vindo. Iniciemos nesta quarta-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, eu estava pensando aqui antes de iniciar a nossa oração que rezar, estar em contato com Deus, não é um direito que nós temos, mas sim uma graça que Deus nos concede. Por isso, diante dessa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Sua presença, invoque agora a presença do Espírito Santo. Se for possível, feche um pouquinho os seus olhos e humildemente peça para que o Senhor envie neste momento, pela sua bondade, a presença do seu Espírito Santo a nos guiar neste momento de oração. Eu sempre introduzo aqui este momento para invocar o Espírito Santo, mas se você quiser pausar o vídeo e se dedicar um pouco mais a este momento, faça isso. Fique com o Senhor, fique na presença com o Senhor e quando você encerrar, você pode dar continuidade à oração que nós faremos. E hoje, sobretudo, preste muita atenção em cada versículo de Isaías 53. Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que foi necessária a morte de cruz de Jesus? Será que não havia um outro jeito, um jeito menos doloroso, um sacrifício menor, ou até um sacrifício que eu pudesse fazer ou você pudesse fazer, e não a injustiça cometida contra
um homem que nunca pecou, um inocente, no meu lugar, no seu lugar. Para você ter essa resposta em seu coração, o que eu preciso te trazer aqui neste dia, primeiramente, é a gravidade do pecado. Muitas vezes nós não compreendemos a gravidade que é pecar. Para a gente entender a gravidade de uma ofensa, a gravidade de algo que a gente faça, a gente precisa levar em consideração duas coisas: o ato em si e quem foi a pessoa ofendida. Por exemplo, se você der um tapa na cara do seu irmão, isso foi um gesto grave, gerou ali uma ofensa, mas imagine só se você dá esse mesmo tapa na cara da sua mãe e do seu pai. Percebe que a ofensa foi muito maior e a gravidade foi muito maior? Agora imagina só você dar esse mesmo tapa na cara de Deus. Percebeu que o buraco ficou bem embaixo? A ofensa foi infinitamente maior. Então, a humanidade vivia uma situação em que não havia uma resolução, porque pecamos contra Deus, abandonamos o Senhor, rompemos, esta aliança através do pecado original e também do meu pecado, o seu pecado. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos rompendo com o Senhor. Mas havia então uma ofensa e um rompimento entre nós e Deus, causados pelo pecado. E aí, diante desta tamanha ofensa, o que fazer, para reparar isso? O povo do Antigo Testamento até tinham algumas iniciativas. Eles faziam sacrifícios, ofertavam o sangue dos animais, mas a verdade é que a conta não fechava. E Deus, na sua infinita bondade, diante desse grande enigma de uma situação que aparentemente não tinha como resolver, e de fato não tinha, ele envia então o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Porque, na verdade, nós éramos dignos de morte. O pecado é uma realidade presente que faz parte da nossa vida, da nossa atitude. Ele não tinha pecado. Por isso, ele assume, os nossos pecados, ele assume a nossa dívida. E ali na cruz, ele derrama um sangue precioso, o sangue do próprio Deus, o sangue divino de Jesus. E este ato reparatório, ele acaba justificando, ele vai nos justificar, ele vai remir o nosso pecado, porque foi um grande sacrifício. O sangue de Jesus na cruz foi um grande sacrifício, tamanha preciosidade que é a vida de Jesus. Então, uma grande ofensa, a ofensa do homem em relação a Deus, não poderia ser paga apenas por um homem como eu, como você, por mais santo que você possa ser e por maior que seja o sacrifício que você possa fazer, jamais poderíamos pagar essa dívida. Então foi necessário um homem que também era Deus, porque ali, na figura de homem, ele paga a dívida da humanidade, porém ele tinha a preciosidade e a divindade no seu sangue derramado na cruz. Resolvido então este problema, nós então temos essa consciência e essa convicção de que sim, a morte de Jesus realmente é o único caminho e que poderia sanar este grande dilema vivido pela humanidade, por mim e por você. E só nos resta a gratidão a Deus por enviar o seu Filho único como Cordeiro para morrer no nosso lugar, tomar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, mesmo inocente, e morrer no meu lugar. O que nos resta senão uma gratidão por aquele que morreu no nosso lugar? Que com essa reflexão a gente possa primeiramente tomar consciência da gravidade que é pecar, e a gravidade a gente enxerga pela consequência. Então, se você ainda tem dúvida da gravidade que o pecado tem na sua vida, olhe para a cruz.
Esse é o preço do seu pecado. E a gratidão de alguém que pagou algo que eu deveria pagar, que você deveria pagar. Agradeça ao Senhor neste dia, neste momento. Valorize a cruz de Cristo. Nessa Semana Santa, olhe para a cruz de Cristo com esse olhar de gratidão. A gratidão de Deus, que na sua infinita misericórdia não poupou meios para nos resgatar e nos livrar da condenação eterna, da morte eterna. Assim, os nossos pecados foram remidos, está pago. Não devemos mais nada, né? Está pago na cruz de Cristo toda ofensa já cometida contra Deus por conta dos nossos pecados. Vou consolar tua face, que eu me assemelho. Contemplemos a cruz de Cristo. Contemplemos esta cruz como provocadores de cada ferida, porque é isso que acontece em cada momento em que nós pecamos. Todas as vezes que nós nos distanciamos do Senhor, nós ferimos, nós somos provocadores de cada dor, de cada ferida. Olhe para essa cruz neste dia. Esta cruz deveria ser o meu lugar, o seu lugar, mas Jesus assumiu o nosso lugar nesta cruz. Ele assumiu os nossos erros, os nossos pecados, e Ele sofre nesta cruz por você. Um inocente em meu lugar, pagando o preço de amar. Partindo o pão, fez comunhão, cordeiro imolado. Maior amor, tua cruz, Jesus, maior amor. Então nós encerramos este dia, este momento de oração. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe você e que Ele possa acompanhar em cada detalhe deste dia que nós estamos vivendo. Encerramos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus e eu espero você em oração amanhã.